Será que gerente é tudo igual? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos falar sobre níveis de liderança. Por que eu fiz esse vídeo? Bom, tem muita gente primeiro, falando que pedindo conteúdo para líderes, pedindo conteúdo sobre liderança para quem não é líder e deseja ser, etc. E até de pessoas que são líderes menos formais, fora de empresa, líderes de ONG já vieram falar comigo, líderes familiares, etc, etc. Você é líder em vários momentos da sua vida, seja você encabeçando um trabalho em grupo na escola ou na faculdade, até você ser o diretor de uma grande empresa, passando inclusive pela própria família. Mesmo que você seja filho, em algum momento você já assumiu a liderança de alguma coisa que fizeram dentro da sua casa, nem que seja um almoço familiar, tá bom? Bom, por que então eu resolvi falar de níveis de liderança e não de liderança de uma forma geral? Primeiro que falar de liderança de uma forma geral é correr um risco muito grande de falar bobeira. A liderança é um dos tópicos mais interessados das empresas. Então as empresas são muito interessadas dentro de liderança. E por isso é um dos assuntos que tem mais sobrecarga de informação. E quando a gente tem muita informação, muita coisa também é mentira, tá? Ou mentira, ou exagerado, etc, etc. Qualquer nome que você queira dar para mentira aí vai acontecer. Então por que eu me preparei muito e eu esperei até agora para falar sobre liderança, tá? E por que eu vou falar de níveis? Para eu não fazer bobeira, para eu não falar algo que eu não sei ou falar algo que eu não tenha certeza. Então, quando eu comecei a fazer pesquisa sobre o assunto liderança de uma maneira geral, eu percebi que muita gente não entende nem que, por mais que a gente seja líder em vários momentos da vida, dentro das empresas ou dentro de organizações de trabalho, não necessariamente empresas, grandes empresas multinacionais, qualquer tipo de organização de trabalho, desde uma ONG até uma multinacional, vão ter alguns níveis de liderança e cada nível de liderança vai ter um desafio para você atingir, um desafio interno e um desafio para você ultrapassar, tá? E falando de níveis de liderança, na minha opinião, não tem um estudioso melhor para falar sobre isso do que o Ram Charan. Ram Charan é um indiano, tá? E ele fez um livro que em português se chama Pipeline de Liderança. Eu não vou entrar no mérito do nome, que eu não acho muito bom, mas basicamente ele separa os líderes em 6 etapas, se eu não me engano, 6, isso, estou com a minha colinha aqui, mas não só ele separa em 6, mas ele separa também em 6 passagens, Então a passagem para o líder de nível 1, para o líder de nível 2, para o líder de nível 3. E eu vou falar um pouquinho sobre quais são esses personagens aí, esses tipos de líderes, e eu vou falar sobre os desafios para se chegar lá e os desafios quando você chega lá, tá bom? Além disso, vocês vão perceber que eu vou demorar um tempinho a mais aqui falando sobre os primeiros níveis de liderança, tá? Por quê? Porque são os níveis mais comuns. Primeiro que a grande maioria das organizações ela se comporta como uma pirâmide, então tem cada vez menos pessoas em níveis mais altos. Segundo, que não é todo mundo, como eu falei no vídeo anterior de âncoras de carreira, não é todo mundo que quer ser gerente, que quer ser líder, que quer gerenciar pessoas. Então, eu vou focar nas lideranças mais, vamos chamar de inevitáveis, Até uma pessoa bastante técnica vai ter que passar por elas. E aí eu vou dar menos atenção, porque, claro, se você for CEO e quiser fazer um processo comigo, comprar qualquer coisa, estamos aí. Porém, é muito mais difícil que um CEO ou um diretor geral de uma grande empresa esteja vendo esse vídeo. Então, por mais que eu vá falar a título de informação quais são as passagens, qual é o nome que o Ram Charan dá para todas essas passagens, para todos esses cargos, vamos chamar assim, no fundo,
não vai ter muito... Eu não preciso falar muito sobre esses últimos, tá bom? Porque é um desafio mais raro. E quando você passar por ele, você vai ter muito mais recurso, as coisas podem ter mudado até lá, enfim, certo? Eu vou dar muito mais atenção para esses primeiros níveis de liderança aí, tá? Bom, o primeiro cargo de liderança que você pode ter é nenhum cargo. Como assim? No livro, se eu não me engano, a gente chama de colaborador individual, mas popularmente, quando eu via cursos aí sobre pipeline de liderança, a gente chamava de P0, né? Nível de pipeline zero. O que quer dizer isso? Você não manda em ninguém. E talvez seja a sua situação hoje. Você não manda em ninguém. Você não tem liderança sobre ninguém, você não é responsável por ninguém. A grande maioria dos trabalhadores hoje, eu não tenho uma estimativa aqui em porcentagem, mas eu imagino que aí próximo de 50% talvez, sejam pessoas que não têm ninguém sob a sua responsabilidade, certo? Então a passagem 1, que a gente chama, né, a passagem da pessoa que não tem liderança para a passagem da pessoa que tem, é uma passagem que a gente chama de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros. E é esse o nome que a gente dá para essa passagem, porque quando você vai se tornar um líder nível P1, tá? Que é a nomenclatura do livro, e aí já é a nomenclatura oficial mesmo, um líder de pipeline 1 é um líder que cuida dos colaboradores individuais. Só. Por isso que eu gosto muito dessa teoria aí do Rancharan, porque eu acho que ela é muito simples de entender, tá? Vocês vão ver que conforme eu for falando dos desafios, eles são bem distintos, porém é muito próximo sempre desse raciocínio. O P0 não manda em ninguém, né? O colaborador individual, o P1 manda nesses, o P2 vai mandar nos níveis de 1, o P3 vai mandar no nível 2, o P4 no nível 3 e por aí vai. Claro que a gente vai se distanciar um pouco do cuidar conforme a gente for crescendo. Tá? Então vamos falar um pouquinho de gerenciar a mim para gerenciar os outros. O desafio da primeira liderança, talvez e eu vou fazer um vídeo só sobre o desafio da primeira liderança, um pouco mais para frente, ele seja o desafio talvez o mais complexo dentro da esfera de trabalho como ganho de recompensa, né? Como a gente já falou, o seu trabalho ele tem que cumprir 3 funções, né? Você tem que gostar dele, você tem que ser bom nele e você tem que ganhar dinheiro, né? No mínimo o seu sustento com ele. Até enquanto você é um colaborador de nível 0, né? Um colaborador individual, uma pessoa que não manda em ninguém, que não tem gerência, a sua recompensa dentro do trabalho depende única e exclusivamente de você. Não depende de mais ninguém. Se você fizer seu trabalho bem, você continua na empresa, continua ganhando, vai ser promovido. Se você faz seu trabalho mal, você é demitido e a culpa é sua. Quando a gente passa para o nível P1, quando você vira aí, vai ter vários nomes, tá, gente? Gerente júnior, coordenador, enfim, vários tipos de nomezinho, não importa. Quando você é uma pessoa que só manda em pessoas que não mandam em ninguém, você passa por uma transformação muito grande dentro dessa dinâmica de seu trabalho eu ganho. Porque agora você pode trabalhar muito, mas se você trabalhar errado e não tiver ajuda desse seu time, dessa sua área, dessa sua equipe, vamos chamar assim, você não vai ganhar, você vai ser julgado com base no trabalho dos outros. E isso é uma mudança de chave que muito gerente entra, muito coordenador, enfim, gerente nível 1, né, líder P1 a gente vai chamar agora, muito líder P1 entra nesse desafio sem entender a gravidade disso. Porque normalmente quando a gente pega, vamos lá, num ambiente que não existe, né, de meritocracia, normalmente a pessoa que trabalha melhor vai ser promovida. Normalmente a pessoa que trabalha melhor é uma pessoa extremamente técnica, é uma pessoa que trabalha muito, entende muito das coisas, e aí você pega essa pessoa e põe na liderança. Você já deve ter ouvido várias máximas disso, né, do tipo, eu vou ganhar um péssimo líder
e vou perder um excelente funcionário. Em muita empresa acontece isso, mas é por falta de... Eu não vou nem chegar no ponto de falar que é treinamento. Vamos descer aqui. Não tem uma conscientização. Essa pessoa simplesmente é oferecida uma promoção. O ambiente empresarial ele é extremamente tóxico, então se você não aceita essa promoção, você é visto mal. E essa pessoa, ela sobe para o primeiro cargo sem a consciência, sem a percepção básica de que o ganho dela agora, de que a recompensa, seja ela em termos financeiros, seja ela em termos mais subjetivos, como ser visto como uma pessoa que trabalha bem, não depende mais só dela. Depende dessa equipe. E é o cenário mais comum que esse líder P1 ele passe para essa primeira liderança com um time que ele não escolheu. Não foi ele que fez essa escolha. Dificilmente acontece, mas dificilmente. Então ele vai ter que saber lidar com pessoas, ele vai ter que saber cuidar dessas pessoas, ele vai ter que saber largar o osso, né, vamos dizer assim, ele vai ter que começar a passar tarefas que ele fazia e delegar, e ele vai precisar se concentrar mais no como eu vou treinar essas pessoas, como eu vou gerenciar no sentido de quem está fazendo o quê. Eu vou começar a ter cobranças de um outro nível de gerência, eu vou ter cobranças de um nível de gerência que não cuida mais só de mim, que não cuida mais só da minha área. Então a minha parte é fazer dentro de um projeto, por exemplo, é fazer uma parte desse projeto que não depende de mim, depende de 5 pessoas. Eu vou ter que coordenar tarefas em 5 pessoas para essa parte do projeto ficar pronta numa deadline para mandar para uma outra pessoa que ela vai juntar um projeto maior. Então esse é o cargo de líder P1 é um dos mais comuns dentro da liderança, é o mais comum, e ele é talvez a mudança mais drástica, porque ela é uma mudança de ponto de vista também. Antes, o meu sustento dependia do meu trabalho. Agora o meu sustento não depende mais só do meu trabalho. Aí você pode falar, mas Wagner, não é assim. Eu como gerente, ou como coordenador, etc., eu como líder P1, eu ganho o meu salário. Se essas pessoas não fizerem, ou o meu time não fizer, eu demito e contrato outro. Eu não gosto muito dessa cultura de descartabilidade das pessoas, né? Então, se não fez bem, eu mando embora. Mas vamos lá, você pode, né? Tudo é permitido, você pode fazer. Mas, imagina se você começar a demitir, você tem uma equipe de 5 pessoas e só tem uma do time original, você demitiu outras 4, daqui a pouco outras, mas demitiu mais 2, mas daqui a pouco você demitiu 10 pessoas e não está fazendo nada. Será que o problema é com seus funcionários? Ou você não sabe delegar? Você como líder está muito mais estressado porque você está fazendo o trabalho de todo mundo e fazendo tarefas gerenciais, sei lá, separar férias, tomar decisão, fazer avaliação, fazer feedback, que agora você vai ter que começar a fazer também, a gente vai fazer um vídeo só sobre feedback, 30 minutos de feedback. Você não está fazendo nada disso e você não está delegando, E aí? Então, o que eu digo é, sim, numa última análise, o seu sustento agora passa a depender de outras pessoas. Passa a depender da sua habilidade de influência, sua habilidade de treinamento, sua habilidade de cuidar dessas pessoas, de inspirar essas pessoas. E isso é uma das passagens mais complexas que existem dentro de todas elas. Certo? E aí a gente vai para a segunda passagem. Então vamos falar um pouco do personagem, né? O líder P2, um coordenador 2, um gerente médio, um gerente pleno, etc. Não importa. É um gestor que cuida de gestores. E aí, olha só que interessante. Supondo que quem realmente produz, né, riqueza dentro de qualquer empresa não é o gestor, e sim aquele cara que está trabalhando, são os colaboradores individuais que produzem efetivamente a riqueza, você tem um desafio que o primeiro desafio é que você se distancia da camada que produz. A gente tem um termo aí empresarial que chama ingerência. Então você, um gestor de nível 1, e aí o colaborador individual. Você não pode pular esse nível de gestão. Isso é chamado de ingerência. É uma prática ruim. Não tem as famosas boas práticas? Essa é uma má prática.
porque você tira a autoridade da pessoa, você dá muito mais trabalho para você, porque aí o colaborador individual vai perceber essa abertura com você e vai pular o chefe também, o chefe não vai ser mais necessário, e aí? O líder P1 não vai ser mais necessário. Então tem que se tomar muito cuidado, você se distancia. Esse é o primeiro desafio. Você não pode mais falar direto com quem está produzindo as coisas dentro da área. Você tem que falar com o líder P1 para aí ele passar as tarefas. A segunda coisa é que você vai estar agora no comando de mais de uma equipe. Então normalmente o nível de gerência P2 ele vai ter, vamos supor, um time de 5 gestores, 5 pessoas de nível P1. Ou seja, você você precisa mas você precisa talvez diminuir até, você vai começar a se distanciar do cuidado com pessoas, da inspiração. Você vai precisar inspirar essas pessoas a serem líderes agora. Porque essas pessoas, você tem que ensinar esses líderes P1 que eles não são mais colaboradores individuais. Assim como você aprendeu, você vai agora passar. Você precisa ensinar essas pessoas e inspirar elas não a produzir mais, você precisa inspirar e motivar elas a inspirar e motivar os trabalhadores. É um trabalho bastante diferente e eu tô para dizer que tá entre os 3 mais difíceis aí. Porque agora que você acabou de entender que é gerenciar a si mesmo para gerenciar outros, você vai passar para essa segunda passagem, que é de gerenciar outros para gerenciar gestores. E o desafio de gerenciar gestores é um desafio muito mais complexo do que parece. O gestor ele já tem uma capacidade de tomada de decisão. O gestor já tem uma responsabilidade maior. O gestor não é mais aquele colaborador individual que não sabe para onde está indo. Esse gestor nível 1, ele já é uma pessoa que ele tem que você não pode mais motivar com as mesmas ferramentas que você usava para motivar o colaborador individual. Então, gerenciar gestores quer dizer muito mais atividades gerenciais, porque agora você se distanciou muito da atividade operacional. Um gestor P1, às vezes, ele pega para fazer umas coisas, né? Ele pega uma atividade operacional, outra e ele faz. Mas agora isso não é mais possível praticamente. Então vai ter muito mais atividade gerencial, feedback constante, diário do trabalho dos outros, reuniões de alinhamento. Eu sei que, nossa, gerador de lero-lero não é para ter tanta reunião, concordo. Quanto menos reunião, melhor. Mas um gestor de nível 2 ele vai precisar entender muito mais do que está acontecendo, vai ter que estar acompanhando as tarefas que precisam ser feitas, porque agora você vai ter acima de você uma pessoa que se chama líder funcional. Ele está liderando projetos de uma função da empresa inteira. Então essa pessoa vai te cobrar de projetos maiores e você vai ter que coordenar as suas equipes para que elas coordenem as suas equipes para aí você fazer. Então é uma distância maior. Então o desafio de você gerenciar os outros para agora gerenciar os gestores é um desafio que é maior no sentido de que você vai precisar ser mais do que nunca um gestor e não uma pessoa operacional. Você não pode mais se envolver no trabalho operacional. O gestor P1 ele está diminuindo, o gestor P2 ele não pode. O gestor P2 ele tem que estar em reuniões, reunião para cá, reunião para lá, ele tem que estar sabendo das coisas, porque ele tem muita coisa na cabeça para guardar, porque ele chegou num nível onde ele vai precisar ter muito mais. A gente falou no outro vídeo, né, de âncora de carreira, de competência genérica, não, de competência gerencial. Essa pessoa é aí que ela tem que entender isso, que ela vai precisar se aprofundar menos nas coisas, mas entender de um número muito maior de coisas, tá? É uma pessoa que já vai ter esse tipo de escopo. Ele não está tão preocupado em se o gerente está lá, está trabalhando bem, não sei o quê. Ele está preocupado se o gerente está fazendo os outros trabalharem, certo? Essa é uma das âncoras mais complicadas. Essa é uma das passagens mais complicadas também, porque ela muda um paradigma de você agora você não pode mais ser tão parental, você não pode mais estar tão cuidando das pessoas, certo? Isso faz a gente passar para a próxima, que é um pouco mais simples. Nenhuma dessas é simples, mas ela é um pouco mais simples comparado com as outras duas. Agora que você, né, passou do nível P2, que é gerenciar a outros gestores, você vai passar agora para gerenciar uma função.
Não tem nenhum exemplo muito bom do que eu poderia falar para vocês aqui que faria vocês entender com muita clareza. Se vocês querem entender muito isso, eu recomendo, tá? O livro do Pipeline de Liderança, do Han Charan, tá? Comprem, não pirateiem, certo? Mas agora você vai sair um pouco você vai ter uma mudança muito grande, porque agora você tem que se importar menos com pessoas. Você tem um treinamento tão grande aqui no nível P1 e até no nível P2 um pouco para lidar com pessoas, que agora você vai precisar se distanciar um pouquinho delas. Ah, então não é importante você ter contato pessoal? É muito importante que você tenha habilidades de comunicação, é muito importante que você saiba negociar, é muito importante com várias coisas de comunicação e de lidar com pessoas são importantes, tá? Nunca vão deixar de ser. Só que aqui você tem que se distanciar das pessoas como tarefa. Como assim como tarefa? Se você não entender que agora esses gestores de gestores, eles não precisam mais ser cuidados, eles não precisam ter mais de muito carinho, de muita microgerenciamento, você vai acabar se dando mal. Porque como gestor funcional, como gestor de função, agora o seu trabalho é coordenar uma função inteira da empresa e fazer essa função inteira da empresa funcionar. Então, por exemplo, você pode pegar toda a área de recrutamento, treinamento e desenvolvimento, folha de pagamento, toda a área que lida com pessoas, você vai precisar coordenar tudo isso dentro, para que sem você ela não vai funcionar. Então qualquer projeto que envolva todas essas áreas vai contar com você. E dependendo do nível de profissional que você vai ser, aqui vai ter um desafio que é muito específico e ele precisa ser falado com muito cuidado, que é o desafio de você não entender mais de tudo. Como assim? Até o nível P2 é possível e nem é tão incomum assim que você conheça minimamente de todas as áreas. Tá? Como assim de todas as áreas? Todas as áreas que você controla como gerente P2, você vai entender um mínimo ali. Ah, eu entendo da área de recrutamento, da área de seleção, eu entendo um pouquinho da administração de pessoal, de benefícios, você vai entender tudo. Conforme você vai crescendo e chegando no nível P3, você vai começar a ter responsabilidade sobre uma área que você não tem domínio técnico. Ai, nossa, fazem isso. Confia em mim. Imagina que a gente está subindo aí, mas imagina um presidente de uma empresa. O presidente de uma empresa, de qualquer empresa, ele não tem conhecimento técnico sobre tudo, não tem conhecimento detalhado sobre as coisas. Então vamos supor que você virou o gestor da função pessoas dentro de uma empresa. Essa função pessoas que você vai cuidar vai ter, por exemplo, uma área de contrato trabalhista. Vai ter uma área de jurídico dentro do RH. E você não entende nada. Normalmente uma pessoa que veio do RH e ela, por exemplo, gosta da área de recrutamento e seleção ou da área de treinamento e desenvolvimento, ela vai pegando essas coisas menos técnicas, um pouco mais humanas, voltadas ao desenvolvimento, etc, etc. E aí você vai crescendo dentro da área até o momento que você chega e você vai ter uma área contratual, uma área de compra e venda, que compra treinamento, por exemplo, compra processos, dependendo da sua empresa, vai fazer licitação. Tudo isso está sob sua responsabilidade. Quando você for fazer um projeto, você vai precisar conversar com os gerentes de contrato. A gente pode mudar o contrato trabalhista? Já pensou nisso? Quem é que faz isso na sua empresa? Como um gerente dessas pessoas que subiu até esse cargo, você vai ter que saber. Ah, mas eu tenho que saber então, aí é o momento de eu aprender com detalhes. Não. Agora é o momento de você entender o básico conversando com as pessoas certas. Aqui a gente vai ter que começar a aflorar uma coisa que a gente chama de networking, né? Que é você conhecer as pessoas certas e entender o que elas fazem e criar uma rede de ganha-ganha. Isso é networking. Então, quando você for fazer um projeto dentro da área, da função pessoas, que exige que você mude um contrato trabalhista ou mude o contrato trabalhista de um cargo, ou mude as funções internas de uma determinada área, essas pessoas que vão fazer a parte burocrática e jurídica, você vai precisar conversar com elas, compreender elas de forma básica, para aí sim poder entender se o projeto é viável ou não.
porque é você que cuida disso. Então o desafio maior dentro dessa passagem, que é a passagem número 3, que é de gerenciar gerentes para gerenciar uma função, é começar a perceber que você está, primeiro, um passo a mais afastado de quem realmente faz as coisas. Então esse gestor, ele não vai ter muito contato com as pessoas, falando de gestor da função de desenvolvimento de pessoas dentro de uma empresa, tá? Da função pessoas, né, como um todo, né? Ele não vai estar conversando com a pessoa que faz as entrevistas. Ele não vai estar conversando com a menina, com a pessoa que liga pro ticket quando o benefício de um colaborador não cai. Ele não vai estar conversando com essas pessoas. Ele vai estar conversando com 2 níveis acima dela. E ele tem que entender mais áreas. Ele tem que ter mais conhecimento menos profundo sobre as coisas. Certo? Essa é uma das mais complicadinhas. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho menos sobre cada uma dessas outras passagens de liderança aí, certo? Vamos lá. Essa quarta passagem é a passagem de gestor funcional a gestor de negócios. Aqui já começa a ficar bem mais complexo de dar exemplos como eu dei no gestor funcional, função, pessoas, porque aqui a gente vai começar a entender que esse líder ele não vai mais tomar decisões com base em uma única área, numa única função da empresa. Ele vai começar a tomar decisões mais estratégicas dentro da empresa. E a palavra-chave aqui não é nem o estratégico, é o decisão. As decisões têm que mudar de teor. Por enquanto, você, mesmo como líder, teve que tomar decisão com base em projetos, em coisas que ou você sugeriu, mas coisas totalmente dentro do controle seu, ou projetos que vieram de cima e você vai ter que cuidar de uma parte deles. Por enquanto, até o gestor funcional, a grande maioria dos projetos é assim. Como gestor de negócios, você já vai começar primeiro a ter muito mais autonomia, isso é uma beleza para muita gente. Geralmente quem tem instinto de liderança prefere ter autonomia, tá bom? Mas também tem uma coisa a mais que isso, que é o teor da tomada de decisão. Ela tem que deixar de ser uma tomada de decisão para o presente. Eu estou pensando aqui em fazer um projeto que vai dar lucro nesse trimestre. Não é mais assim. Você vai ter que tomar decisões que vão mudar o direcionamento do negócio. E negócio não é a empresa como um todo, tá? Mas eu sei que eu não ia dar exemplo, mas vamos pegar uma função, sei lá, pode ser os negócios em um país, o negócio de uma linha inteira de produtos. Vamos supor que você seja um gestor desse na Nestlé, vai tomar conta de todos os produtos de chocolate da Nestlé. Uma decisão sua de produzir uma linha ou deixar de produzir uma linha é uma decisão muito mais impactante e com impactos muito mais a longo prazo. E você vai precisar de uma rede de informação para baixo de você que vai te dar apoio à decisão muito mais bem estruturada. Então não adianta você falar assim, amanhã eu não quero que produza tal produto, ou amanhã eu quero que tenha um outro produto diferenciado. Não é isso. Você tem que entender não só das capacidades inteiras do negócio que você toma conta, mas também entender as direções de mercado. E essa é a decisão, essa é a mudança principal de um gestor funcional para um gestor de negócio, é que você tem que agora levar em consideração muita coisa que está fora da empresa. E que as suas decisões começam a afetar muito mais o longo prazo e não o curto. Certo? E agora, a penúltima mudança que a gente vai tratar é uma mudança de gestor de negócios, gestor de negócio, né, para gestor de grupos. O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que você vai tomar conta de mais de um negócio, vai tomar conta de um grupo de negócios. Então, vamos supor, como é que um banco ganha dinheiro? Bom, o banco ganha dinheiro de qualquer forma, né, mas vamos lá. Ele pode ganhar dinheiro, vou dar 2 exemplos bem bobinhos, tá? Você pode ganhar de financiamento de bens, né, financiamento de veículos, de imóveis, etc, e você pode ganhar dinheiro com as operações de cartão de crédito. E agora você é como se fosse um líder desses 2 negócios. Você é um líder do grupo de recebimento de caixa num banco. Não faço ideia qual é o nome disso, mas vamos supor que seja, né? Você é o líder de todos os negócios que representam a entrada de caixa dentro do banco, tá? Toda a parte de operação aí. Certo?
Você tem que entender as relações entre os dois negócios. A primeira coisa, o primeiro desafio é esse, entender que aumentar os juros dentro de um financiamento ou aumentar os juros dentro de um cartão de crédito, eles vão influenciar positivo ou negativamente um ao outro. Eu não tenho certeza, tá? Porque eu não entendo de negócios financeiros, mas vamos supor que influencie. Você tem que entender se influencia ou não e se influencia em qual grau, porque você vai precisar tomar decisão desses dois negócios, que são diferentes, são duas entradas diferentes. Vou tentar dar um exemplo melhor. Sei lá, você é uma empresa de bens de consumo e você produz chocolate e café. E você até agora era o líder de todos os produtos, vamos supor, de alimentos e de bebidas agora. Então você era o líder do chocolate, aí você virou o líder do alimento e agora você virou o líder de produto. Tudo que é produto dentro da empresa que você faz é isso. Então você vai ter que entender se dá para fazer conexão entre os produtos. Então, se você vender mais café, você vende mais chocolate. Se você vender mais chocolate, se dá para você colocar nos seus pontos de venda de café, você pode colocar chocolate. Nos pontos de venda de chocolate, você pode colocar café. Se você vai colocar os dois juntos, acontece. E você vai entender isso tudo e você vai entender as relações com os concorrentes, por exemplo, que eles estão fazendo. Você vai entender relações de inovação também e toda a parte que envolve grupos de negócio. Você vai ter que entender que o sucesso de um negócio tem que alavancar ou não influenciar o sucesso de outro. Você não pode tomar decisões que façam um negócio crescer muito e o outro parar de crescer ou o outro diminuir. Não pode canibalizar um produto no outro. Você tem que entender as relações entre os negócios e essas decisões se tornam muito mais complexas do que elas eram quando você só tomava conta de um grupo de negócio, certo? Tomava conta de um negócio, e agora é do grupo, certo? Essa é uma das mais, talvez, complicadas, mas ainda assim ela é uma das mudanças, dentre as mudanças de liderança, é uma das mais tranquilas, ok? Agora para a última mudança, que agora a gente está falando de CEOs, né, de presidentes de empresa, que é a passagem quando a gente fala de gestão de grupos para gestão corporativa. Porque até agora a gente está entendendo a corporação como um todo, mas vamos tentar dar um exemplo. Se você é o gerente de todos os produtos de uma empresa, putz, é um cara extremamente estratégico, você é um cara maravilhoso, um cara que entende de inovação, um cara que entende de tecnologia, um cara que entende de projeto, um cara que entende de cancelamento de algum produto que não está pegando, de economia, de mercado, você entende de tudo, você é bom pra caramba do que você faz, perfeito. Só que quando você vira gestor corporativo e você toma conta de várias empresas, agora você tem que entender mais do que só aquele grupo, aquela categoria de negócios. Você tem que entender de tudo. Você tem que entender que, por exemplo, se você não alocar determinado orçamento para o seu RH, não vai haver treinamento dentro da sua empresa. Não havendo treinamento, você vai obstruir uma passagem de líderes, por exemplo. Você não vai ter líderes tão bem preparados. Se você não alocar orçamento para a área de facilities, né, a área de gestão predial e gestão patrimonial da sua empresa, você pode ter problemas com o escritório, água, gás, limpeza. Se você não alocar dinheiro para a área de TI, você vai ter menos tecnologia e aí os projetos de quem gera dinheiro, né, os projetos de produto podem não estar tão bem. Você tem que entender agora da corporação como um todo e como cada decisão requer recurso, dinheiro, pessoal, tempo, e que uma decisão que você faz errada, uma decisão que você deixa de tomar dentro de uma área que às vezes mais operacional, pode levar ao descambar da sua empresa inteira. Então isso que é um nível P6. Eu não falei nos últimos 3, mas o nível P4 cuida do P3, o nível P5 cuida do P4, o nível P6 agora cuida de todo mundo, na verdade cuida dos P5, né, dos gerentes de grupo. Mas agora você vai precisar entender de todos os grupos de negócios dentro da empresa inteira, entender que as suas decisões, além de serem totalmente a longo prazo, elas ainda têm que ser tomadas com base em coisas que com certeza você nem sequer teve contato, mas também você tem que entender que você tem que alocar recurso, tempo, dinheiro e pessoal de forma justa e estratégica dentro da corporação, até para as atividades que não geram diretamente caixa, certo? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de liderança, tá? De níveis de liderança. Eu espero ter explicado de uma maneira mais didática possível,
tá bom? Eu sei que não foi talvez o vídeo que vocês esperavam de dicas de liderança, a gente vai fazer um desses, tá bom? Mas é importante hoje que eu tenha pelo menos como dar um arcabouço teórico, né? Dar uma teoria para vocês entenderem conforme eu for falando de desafios de liderança, dicas de liderança, para qual nível eu estou falando. Porque às vezes você aqui é um gestor que já está passando para o nível de gerir função. Então uma dica, por exemplo, como organize melhor seu tempo, não vale para você como pessoa, como profissional, mas ela é muito mais importante para o nível P1, por exemplo, o nível que está cuidando de gerenciar a si mesmo para gerenciar os outros. Então por isso que eu fiz esse vídeo um pouquinho mais longo, um pouquinho mais com mais detalhezinhos, porque eu preciso que esse vídeo exista para eu poder retornar nele quando eu for falar de outras coisas relacionadas com a liderança. Certo? Então, de novo, agradeço muito de você ter investido seu tempo comigo. Por favor, se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um like aqui se você estiver no YouTube, se você não estiver, tudo bem. Siga a gente no Instagram. Se você gosta de podcast, esse vídeo também é disponibilizado. Vão estar todos os links aqui no YouTube e também aqui em todas as plataformas. Se você está no Instagram, tem o Linktree um link ali na bio do Instagram, tá? Quem não acompanha o Instagram, lá eu faço uma dica de carreira por dia, então acompanhe lá também. E muito obrigado. Se você não gostou do vídeo também, dá um dislike, manda um comentário, fala porque você não gostou. Se quiser sugerir pauta no Instagram ou em qualquer outro canal, eu vou ouvir todas as pautas, eu vou tentar fazer o máximo de vídeos possível delas também, certo? Muito obrigado de novo e até semana que vem.